Ezequiel capítulo 20. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês me consultarão. Você está pronta para julgá-los, filhos do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a ele na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as suas terras. Então eu lhe disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações que se agradam aos seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações que se agradavam aos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito, os levei para o deserto, dei-lhe os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir, mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: Não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais ao ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanados aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez, no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e os seus olhos se voltaram para ídolos de seus pais. Por isso, também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos.
Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa. Aí ofereciam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso, o seu nome tem sido Lugar Alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando e, a exemplo dos pais de vocês, se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá, ou seja, isso de dizer: seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braços estendidos e derramando furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês, face a face, como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. Serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agi com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo sul e diga à floresta do sul: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, acendi e não se apagará. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Isaías capítulo 49. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda,
na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: Para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor: No tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: Saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que o destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite e deles se cingirá como noiva. Pois, quanto aos seus lugares desertos e devastados, e à sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: Quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos
e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curta, comente e compartilhe.